vocês e poder juntos podermos adorar e exaltar o nome do Senhor e aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Quero te convidar a ver conosco em 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 23 a 26. Hoje é a ceia do Senhor. Nós vamos meditar um pouco nesse texto, onde Paulo traz instrução da ceia do Senhor para a igreja de Corinto. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estar reunidos na tua casa, de poder te louvar, exaltar e agradecer o teu santo nome, pelo privilégio de poder entrar na tua presença e saber que temos um novo e vivo caminho até o altar, até a presença do Senhor, que foi estabelecido pelo corpo de Cristo, que foi moído naquela cruz por nós, pelo teu sangue que foi derramado para perdão dos nossos pecados. Senhor, e nessa noite nós pedimos: ministra o nosso coração pela tua palavra, e vem Espírito Santo trazer e completar o nosso coração o teu ensinamento, Senhor, nessa vida, para que o teu ensinamento possa, Deus, nos impulsionar, nos direcionar e nos fortalecer dia a dia na presença do Senhor, de maneira que possamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e ser, ó Deus, instrumento nas tuas mãos, ó Deus, tendo uma fé viva, fortalecida, edificada na tua palavra, e, ó Deus, um relacionamento real e profundo com o Senhor, com o teu Espírito Santo. Ministre, Senhor, o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a ceia foi estabelecida pelo próprio Jesus. Ele que nos ordena para que nós comêssemos do pão e bebêssemos do cálice. Que toda vez que nós fizermos isso, estamos trazendo à memória aquilo que Ele fez por nós. E a ceia, ela tem alguns ensinamentos, algumas observações que são muito importantes na nossa vida. E às vezes a gente para e pergunta: mas por que realizar a ceia? Algumas igrejas realizam toda semana, nós realizamos uma vez por mês, porque Deus estabeleceu, Cristo estabeleceu como memorial, para que nós nos lembremos. Você vai ver Deus sempre repetindo alguns ensinamentos. No Pentateuco, por exemplo, você vê as leis sendo trazidas em Êxodo, quando chega em Levítico, são repetidas novamente, para que haja memória, para que o povo se lembre, para que o povo não se esqueça. Você vai ver que muitas vezes, durante a trajetória do povo de Israel, se levantaram profetas ou reis que buscaram os livros antigos, os arquivos, e leram diante do povo para a memória, para que o povo se lembrasse daquilo que havia sido feito, daquilo que havia sido prometido, daquilo que havia sido estabelecido por lei e estatuto. E a ceia é um desses ensinamentos, dessas cerimônias que são realizadas pela igreja, para que haja memória, para que haja lembrança, para que haja um lembrar sempre daquilo que Cristo estabeleceu e qual o alvo, o propósito de Deus estabeleceu. E nós vamos observar hoje 3 aspectos da ceia do Senhor que nós nos lembramos que são como memorial quando nós participamos do pão e do vinho. Primeiro ensinamento da ceia é a comunhão. Quando nós participamos da ceia, quando foi estabelecida a ceia, foi para que houvesse comunhão entre os discípulos. Quando eles se assentavam para comer do pão e beber do cálice, eles estavam ali reunidos com o mesmo propósito, com o mesmo fim, todos do mesmo Espírito, declarando ali a sua fé, declarando ali o seu entendimento, aquilo que eles criam da parte do Senhor. E eles estavam juntos dentro de um mesmo propósito. É certo que quando Paulo traz aqui a instrução aos coríntios, o povo, a igreja de Coríntios tinha
perdido muito desse entendimento da comunhão. Você vai ver que ele os corrige, porque alguns chegavam, comiam, às vezes comiam em excesso, tomavam vinho em excesso. Quando os mais simples, mais pobres chegavam, já não tinha mais pão, já não tinha mais vinho, já não tinha mais ceia, e eles estavam ali, às vezes ficavam com fome. E Paulo traz aqui a instrução a respeito da ceia, porque ele não apenas está corrigindo o ato da glutonaria de alguns irmãos, ele está trazendo o entendimento real da ceia. Olha, a ceia não é um lugar para vocês se reunirem e comerem até se fartar, simplesmente é um lugar para vocês se assentarem e compartilharem deste momento importante da igreja. É lógico que hoje ninguém vai se embriagar aqui com um pequeno cálice de suco de uva e nem com um pedacinho de pão. Mas a instrução é para que a gente se assente, a gente se reúna para participar da ceia, entendendo que Cristo produziu em nós um novo nascimento, e hoje nós somos filhos dele e temos comunhão uns com os outros e temos o mesmo alvo, o mesmo objetivo. O nosso desejo, o nosso anseio é alcançar o céu, é estar na presença do Senhor, é servir a Ele, servir uns aos outros. Então, primeira lição, primeiro ponto importante que a ceia traz para mim e para você, irmãos, é a nossa comunhão. Nós precisamos estar vivendo verdadeiramente em comunhão, ter interesse, não o interesse de fofocar a respeito da vida do irmão, mas o interesse que o irmão vai bem, o interesse de saber se eu posso ajudá-lo em alguma coisa, o interesse de estar observando como caminha, como anda, se o irmão está animado, se ele está desanimado, o de chegar e cumprimentá-lo e dar-lhe um abraço e falar: sentir sua falta, está tudo bem com você? E se ele falar: não, eu não estou muito bem, o que eu posso te ajudar? Isso, irmãos, é a comunhão, o relacionamento da igreja. E muitas das vezes, principalmente nos últimos tempos, em toda essa correria, toda essa modernidade, todo esse relacionamento via redes sociais, às vezes a gente perde essa comunhão. Mas é preciso resgatá-la, é preciso trazê-la de volta à nossa prática, à nossa vivência como igreja. Porque o primeiro ponto que a ceia traz à minha memória como ensinamento, como instrução, é a nossa comunhão. Nós estamos vivendo como em Atos Apóstolos, tendo tudo em comum. O que isso significa, irmãos? É que a vida dos irmãos é importante para mim e a minha vida é importante para os irmãos. Se eu estou bem, sou alegre, irmãos, que a palavra de Deus nos diz para que nós nos alegremos com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. Isso é comunhão, relacionamento. É um relacionamento baseado no amor e não no amor falho, de um amor como a humanidade vive, o amor do vale quanto pesa. Se você tem algo para me oferecer, eu te amo. Se você não tem, eu não te amo. Não, um amor profundo e real, baseado no amor de Cristo, aquele que se ofereceu por sacrifício para uma geração, para um povo que não fazia menção dele, que não se importava com ele, um povo que a maioria não creu nele. Isso é amor. E esse amor que gera essa comunhão entre nós como servos do Senhor. E a ceia também me fala da comunhão com Deus. A ceia traz para mim que hoje eu não sou mais alguém que estou distante, separado e longe da presença do Senhor, mas eu fui alcançado, fui lavado e remido no sangue do Cordeiro, fui resgatado, fui tornado filho. Então hoje o Senhor está assim como ele estava quando ele cria Adão e coloca no Éden. Ele está à procura de um relacionamento comigo e com você, e a ceia é esse momento em que o Senhor vem nos lembrar que o desejo do coração dele é ter comunhão conosco. Você vai ver que quando o Senhor coloca Adão e Eva no jardim, na viração do dia, ele vinha para conversar com eles, para ter comunhão. E hoje o que Deus nos chama, irmãos, é viver essa comunhão com Ele, esse entendimento que hoje nós não somos mais alguém distante, indiferente à existência, ao amor e à graça de Deus, mas hoje nós temos um Pai que nos ama e que quer se relacionar e que quer conversar conosco, quer nos ensinar os seus princípios, os seus valores, o seu reino, a sua palavra, e quer ouvir aquilo que está no nosso coração, aquilo que aflige a nossa alma, aquilo que nos preocupa, aquilo que traz
ansiedade ao nosso coração, para que Ele possa nos envolver, nos abraçar e trazer paz ao nosso coração. A ceia traz a nós a lembrança de que hoje nós podemos e precisamos ter e desenvolver uma comunhão com o nosso Deus. Segunda verdade, segundo ensinamento que a ceia traz para a nossa igreja, é que foi estabelecida uma nova aliança. A aliança, a primeira aliança antiga, o Velho Testamento, a velha aliança, havia sido estabelecida com Israel apenas, e era baseada em sangue de animais. Animais que eram trazidos ao altar, animais sem defeitos, sem manchas, não podiam ser mancos ou cego ou qualquer defeito, e eram sacrificados, o sangue era derramado sobre o altar. E a pessoa que havia apresentado aquele animal para ser sacrificado tinha os seus pecados perdoados. Mas agora Cristo vem e estabelece um novo testamento, um novo sacrifício, uma nova aliança. E essa aliança é baseada no sangue de Jesus Cristo. Um sangue perfeito, sem defeito, sem mácula e totalmente eficaz para nos salvar e para trazer perdão dos nossos pecados, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele estabelece, ela mostra para nós uma nova aliança, não mais que devia ser renovada ano a ano, de tempo em tempo. Quando Israel subia ao templo para oferecer sacrifício, para o tempo das festas, e ali sacrificavam animais para que o pecado fosse perdoado e coberto. Não, hoje nós temos uma nova aliança, irmão, selada definitivamente no sangue de Jesus. Isso é motivo de nós nos alegrarmos, de nós cantarmos, exaltarmos o nome do Senhor. Porque hoje não existe nada que nos impeça de entrar na presença do Pai. Na época da antiga aliança, existiam regras rigorosas e leis pesadas que precisavam ser cumpridas. Somente os sacerdotes entravam no santo lugar para oferecer sacrifício, mas uma vez por ano, somente o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos. E se ele entrasse no Santo dos Santos em pecado, ele morria, por causa da glória do Senhor que estava ali. Mas quando Jesus morre na cruz, ele derrama o seu sangue, ele morre pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado. A palavra de Deus diz que o véu que separava o santo lugar do santo dos santos se rasgou de alto a baixo, e se abriu um novo e vivo caminho na presença de Deus, através do corpo de Cristo. E hoje, irmãos, quando eu me lembro dessa nova aliança que foi estabelecida, Ele está me dizendo que hoje eu tenho livre acesso na presença do Senhor. Eu não dependo que um sacerdote se apresente por mim. Eu não preciso que alguém venha e interceda para que eu possa até chegar. Não preciso que alguém venha e ponha a mão sobre a minha cabeça e fale assim: eu perdoo o pecado dele. Não. Hoje eu tenho a liberdade. Se eu cometo um pecado, o Espírito Santo me convence desse pecado. Eu tenho a liberdade de me lançar na presença do Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, me perdoa, Senhor, me lava, me purifica. E esse perdão é oferecido imediatamente e completamente sobre a minha vida. Assim o Senhor, irmãos, fala para mim desse perdão maravilhoso e completo, que desse abrir um novo caminho para a comunhão, para o relacionamento, onde eu posso me colocar na presença do meu Pai e falar: Pai, essa situação, esse acontecimento, essa preocupação, esse medo, esse anseio tem afligido o meu coração. Estende a tua mão e move. Senhor, olha a situação que a minha família tem vivido, as coisas que eu tenho enfrentado. Senhor, põe a tua mão e entra com recurso, entra com a solução de tudo isso. Irmãos, Ele abre para mim e para você uma possibilidade, um caminho, uma direção onde eu posso me colocar na presença dEle e me relacionar. Eu posso inclusive ser usado por Ele. Irmãos, a ceia fala de um tempo novo para mim e para você, agora não mais limitado aos judeus, mas agora aberto a todas as nações, a todos os povos. É um privilégio quando eu participo, quando você participa da ceia, quando nós temos o privilégio de estar presentes na ceia do Senhor, de nós olharmos e entendermos que Ele estabeleceu uma comunhão nossa com Ele, uma comunhão entre nós com o corpo, e que Ele estabeleceu uma nova aliança selada pelo sangue de Jesus. E essa aliança me produz e me conduz em direção a um novo e vivo caminho, a um relacionamento íntimo com Ele.
E a ceia, irmãos, por último, ela é um memorial. Como eu disse, muitas coisas do Antigo Testamento foram estabelecidas como memorial diante do povo. As festas, os sacrifícios, os pães que eram apresentados, o propiciatório, tudo aquilo era um memorial que significava algo, que tinha um significado, tinha uma direção. A ceia é para nós hoje, irmãos, um memorial, primeiro um memorial de fé, onde eu olho e participo da ceia e estou declarando que eu creio que o sacrifício de Jesus é poderoso, que o sangue dele é poderoso para me lavar, e me purificar e me limpar, onde eu creio, eu tenho fé que ele me alcançou e ele me escolheu. Não fui eu que escolhi ele, mas ele me escolheu, ele nos escolheu. Quando nós todos estávamos de costas para Deus, não nos importávamos com ele, ele veio e ofereceu esse sacrifício. É um memorial de fé em que eu creio que esse amor maravilhoso me alcançou, me libertou. Esse amor maravilhoso trouxe uma nova vida, onde eu tenho liberdade de estar na presença do meu Deus. Uma fé, um memorial de fé que me lembra que eu posso estar na presença dele e que quando eu clamo, ele me ouve. Ele se importa com os menores e mínimos detalhes da nossa vida. Ele não é aquele que está distante, indiferente, longe, como algumas pessoas pensam que ele está sentado no alto sublime trono, com os céus cerrados, um céu de bronze fechado para não nos ouvir. Não. A palavra de Deus diz que ele inclina os seus olhos para ver o que se passa sobre a face da terra. A palavra nos diz que os seus ouvidos não estão tapados para não ouvir aquilo que nós clamamos. Mas esse Deus, ele abre esse relacionamento e é um memorial de fé, onde eu posso ter a convicção daquilo que ele fez por mim e que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas é também um memorial de esperança. Não é apenas de uma fé que estava ali, que eu creio que ele me perdoou dos pecados, mas é um memorial de esperança, em que ele diz que ele voltará e ele ceará conosco. Ele estará onde nós estaremos eternamente com ele, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais sofrimento, mas a glória do Senhor encherá todo lugar, onde não haverá sequer necessidade de sol ou de nuvens, porque a sua glória brilhará. É um memorial de esperança em que eu olho para trás do seu sacrifício, olho para o presente, aquilo que ele está fazendo na minha vida e através da minha vida, e olho adiante, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, onde o Senhor virá para buscar e nos levar para estar com ele, onde toda a luta, todo o sofrimento, toda essa perseguição e opressão que vivemos hoje, toda essa tentação da qual somos alvo, cessará. E nós estaremos com ele eternamente em sua presença. Irmãos, a ceia é um privilégio. Eu te pergunto nessa noite, o que a ceia tem significado na sua vida? Você tem se alegrado em poder vir à casa do Senhor, louvar, exaltar o nome dele? Você tem vivido essa comunhão, esse relacionamento com o Pai e com os irmãos? Você tem alcançado e conseguido entender a eficácia, o poder da nova aliança e tem podido se alegrar na presença do Senhor? Você tem podido olhar e observar que o Senhor é aquele que tem alcançado a sua vida e usado de graça e de misericórdia e tem estendido as suas mãos e tem estado com os braços abertos para te receber, para te acolher, para te sustentar, para te fortalecer, e que um dia você estará eternamente com Ele. Irmãos, é isso que nós precisamos entender na presença do Senhor e desfrutar de tudo isso que o Senhor tem nos concedido. Muitas das vezes nós temos encontrado irmãos cristãos que têm vivido uma vida triste, angustiada, abatido, olhando apenas para o sofrimento, olhando apenas para as dificuldades, e têm esquecido que existe um Deus, um Senhor maravilhoso, que nos garantiu tudo isso na sua palavra, que realizou tudo isso quando veio, nasceu, cresceu, exerceu o ministério, depois morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e subiu ao céu dizendo: vou preparar-vos lugar. Eu preciso, irmãos, ter essa fé viva no meu coração,
Porque se essa fé não estiver viva no meu coração, a minha esperança se esvai e a tristeza toma conta do meu coração. Mas quando essa fé, essa esperança está viva dentro de mim, aí muda. A paz que excede todo entendimento me é dada. A alegria do Senhor, que é a nossa força, invade o meu coração e eu consigo ver e observar que mesmo em meio a tribulações e angústias, o Senhor tem cuidado de mim. Isso me renova, isso me fortalece. Nessa noite eu quero te convidar a fechar os seus olhos onde você está, se apresentar diante do Senhor e falar: Senhor, até hoje eu não tinha parado para observar todos esses ensinamentos contidos na ceia do Senhor. Eu não tinha parado para observar quão maravilhoso é participar da ceia, mas nessa noite eu quero te louvar, eu quero te agradecer. Eu quero bendizer o teu santo nome, porque verdadeiramente o Senhor tem manifestado o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. E é um privilégio poder cear na tua casa, poder estar em comunhão com os irmãos. Eu quero te convidar a agradecer, a bendizer, a exaltar o nome do Senhor, porque tem sido tremendo, maravilhoso. Um Deus que tem cuidado de nós e tem manifestado o seu amor para com cada um de nós. Pai, nessa noite nós nos rendemos na tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa e poder participar da ceia do Senhor que será celebrada, ó Deus, dentro de instantes. Senhor, muito obrigado por todos esses ensinamentos que a tua palavra nos traz, Senhor, a respeito da ceia, a respeito do teu sacrifício, a respeito do teu ministério, ó Deus, estabelecendo uma nova aliança, Deus, agora não mais limitada e imperfeita, baseada em sangue de animais, mas uma aliança baseada no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos resgata, que nos perdoa, que nos limpa, que nos purifica. Senhor, muito obrigado por poder estar na tua presença e saber deste amor tão tremendo e tão maravilhoso, por poder ver o teu cuidado, por poder ver o agir do Senhor para com o teu povo, para com a tua igreja. Pai, nós te louvamos, te exaltamos, nós bendizemos o teu santo nome nessa noite. Damos a ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque não há outro que se compare ao Senhor. E Senhor, nessa noite desperta as nossas vidas, Senhor, desperta cada um de nós, aqueles que ainda não têm alcançado esse entendimento, não têm alcançado, Senhor, a profundidade dessa revelação. Ó Deus, vem despertar, vem Deus fortalecer, vem Senhor mover sobre as nossas vidas, trazendo, ó Deus, essa alegria, esse contentamento, trazendo, ó Deus, esse despertamento ao nosso coração, para que, como diz, ó Deus, o salmista, possamos, ó Deus, saltar como bezerros de estrebaria, possamos, ó Deus, te exaltar, te bendizer e alegrar no nosso coração, entoar louvores ao Senhor, pois grande é o Senhor, e não há outro que possa ser comparado a ti. E maravilhoso foi o teu sacrifício pela cruz, maravilhoso foi o teu amor manifestado através de Jesus, que não apenas morreu, mas venceu a morte e o inferno, derrotou o pecado e triunfou sobre a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Senhor, bendito e exaltado seja o teu santo nome, porque esse sacrifício nos alcançou. E nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, porque o Senhor nos chamou para ser instrumento, para que esse amor alcance outras pessoas. Pai, nós oramos nesta noite e te agradecemos por esse privilégio, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.